casa própria é um dos maiores objetivos do brasileiro e o Educação Financeira desta semana vai mostrar como planejar com tranquilidade a aquisição do seu primeiro imóvel. Rico ou pobre, casado ou solteiro, não importa. Chega uma hora na vida em que todo mundo quer mesmo é um lugar para chamar de seu. E por ser assim tão perseguido, o sonho da casa própria acaba distorcendo na cabeça de muita gente certos fatos financeiros. Por exemplo, o primeiro imóvel não deve ser encarado como investimento. Antes de tudo, casa própria é patrimônio. É claro que uma casa ou um apartamento pode se valorizar com o tempo, mas é pouco provável que alguém se desfaça do seu único imóvel pensando em investir. No máximo, o que acontece é a troca por uma residência melhor, evitando assim que o patrimônio se desvalorize. Todo mundo quer sua casa própria, né? Quer ter seu cantinho e tá pagando o que é seu. É uma estabilidade você ter sua moradia, o seu lar, né? Pra você criar seus filhos, igual a gente já tem essa bênção aqui. Então a gente quer ter uma casa, quer ter um lar próprio. É a sede onde você tem um sustento, onde você dá uma segurança, é uma das coisas mais importantes, né? Para mim, na minha opinião, o dinheiro do aluguel é um dinheiro que você joga fora, né? Porque é um dinheiro sem retorno. O sonho de todo brasileiro é ter casa própria, então o nosso sonho se realizou e estamos aí realizando agora uma casinha para o resto da vida, eu acho, né? Porque já estamos na idade de começar a pensar numa tranquilidade maior. Essa unanimidade da busca por uma casa como principal patrimônio nasceu da instabilidade econômica vivida até pouco tempo atrás. Numa época marcada pela superinflação, só os reajustes no aluguel já abocanhavam boa parte do dinheiro das famílias. E mesmo hoje, com a economia mais controlada, é comum a gente ouvir que pagar aluguel é jogar dinheiro fora e que o melhor seria usar esses recursos nas prestações de um imóvel próprio. O raciocínio é lógico, só que também é preciso levar outras coisas em consideração. Na dúvida entre comprar ou alugar, faça você mesmo as seguintes perguntas. Eu tenho uma reserva para emergências e um seguro-saúde? Indo com calma e pesquisando bem, com certeza você vai conseguir um ótimo negócio. Mas se ainda não conta com esse dinheiro na mão, você pode ir juntando enquanto mora de aluguel, para dar entrada em um financiamento ou mesmo comprar à vista. Guardar dinheiro não é uma coisa muito fácil para quem é inquilino, mas não é impossível. Se você quiser mesmo conquistar sua casa, vai ter que rever seu orçamento, inclusive o valor do aluguel. Para se conquistar a casa própria, é importante parar de gastar com bobagens e começar a juntar dinheiro para comprar algo que é muito importante na vida de um casal, de uma família. Se quiser manter seu atual padrão de moradia, você pode se mudar para uma região de aluguéis mais baratos. Agora, sendo inviável trocar de bairro, procure um lugar menor. E se a opção for por apartamento, procure um com condomínio baixo. Casa própria tem um grande estímulo na mente das famílias. As pessoas normalmente aceitam abrir mão dessas despesas não tão necessárias para ter a casa própria. Ele é uma reserva de valor, ele dá segurança à família. As pessoas elas vão passar a vida inteira sem pagar um aluguel. Mas pagar aluguel é mesmo tão ruim assim? Quando você paga o aluguel por muitos anos, você está dando ao proprietário do imóvel vários imóveis durante esses anos. A mesma coisa acontece no caso dos juros. Você também vai pagar ao banco algumas vezes o valor da casa. Então é uma escolha. Você vai deixar de pagar aluguel para pagar juros. Mas hoje em dia tem valido a pena. Por quê? Porque os aluguéis ainda estão relativamente altos no Brasil e os juros caíram muito. E considerando que os imóveis estão subindo mais do que 10% ao ano no Brasil, é um grande negócio hoje tomar dinheiro emprestado para ter a casa própria. E quem tem pouco dinheiro e mora de aluguel, pode sonhar com a casa própria? Quanto menor for a sua renda, mais fácil vai ser você conseguir essa casa própria. Os juros hoje estão menores para as pessoas que ganham menos. O melhor é você começar então a juntar o dinheiro da entrada para que você financie o mínimo possível. Só que hoje o mercado imobiliário está muito aquecido e os juros estão baixos. Então vale a pena você logo se informar nos bancos de quanto você precisa para começar a sonhar de verdade com a casa própria. Este parece ser mesmo um ótimo momento para se planejar a compra da casa própria. E a receita não é nenhuma novidade. É preciso saber poupar e investir seu dinheiro
para que você tenha o quanto antes, pelo menos os 20% ou 30% do valor da entrada de um financiamento. Pouca gente se lembra que depois de comprar é preciso fazer o registro do imóvel. E isso tem um custo, que não é baixo. Você sabe dizer quanto uma pessoa chega a gastar na hora de registrar um imóvel? As alternativas são letra A, 2% do valor do bem, alternativa B, 5% ou C, 7% do valor do imóvel. Vai pensando aí, que daqui a pouco a gente volta com o resultado. O Educação Financeira já está de volta e vamos direto para o resultado do nosso teste de bolso. Quanto se gasta em média para registrar um imóvel? 2%, 5% ou 7% do seu valor? Entre imposto, transferência de patrimônio, escritura e o registro propriamente dito, chega-se a gastar hoje até 5% do valor do imóvel. E na hora de decidir comprar a casa própria, ou será apartamento? Quem sabe um imóvel na planta? Tudo vai depender das suas necessidades. Se é para uso imediato, o negócio é adquirir uma casa ou um apartamento já concluído. Comprar na planta pode ser uma boa alternativa para quem não tem pressa. As condições de pagamento costumam ser mais flexíveis. Outro possível benefício é que os imóveis novos costumam valorizar na hora da entrega. Mas não se iluda, como a gente já viu aqui na Educação Financeira, não existe ganho sem risco. Nesse caso, você estará adquirindo um bem que ainda não existe. No meio do caminho, pode ser que a construtora enfrente dificuldades, a obra atrase e, no final, o que você comprou pode muito bem não sair exatamente como você sonhava. Tenha consciência disso se sua opção for mesmo embarcar na compra de um imóvel na planta. Além de escolher entre imóvel pronto ou na planta, é preciso definir como fazer para concretizar esse sonho. Se a sua opção for o crédito imobiliário, não se esqueça que quanto mais você der de entrada, melhor. Aí o fundo de garantia pode ser de grande ajuda. Na busca pelo melhor financiamento, prepare-se para pesquisar bastante, pois os prazos, taxas de juros e os sistemas de amortização costumam variar muito. E na hora de fechar o contrato, fique sempre de olho nos encargos, como taxas de administração, seguro, vistoria, além, é claro, de todos os custos que envolvem os impostos e a documentação do negócio. Outra boa dica é sempre ver por quanto realmente vai sair o financiamento no final. Imagina você pagar uma coisa que você sabe que não é seu, né? Que é um investimento, que é um dinheiro que vai e não volta, aluguel, né? Então, pagar uma coisa nossa é muito melhor. Que a gente estava procurando, mas não achava assim tão facilmente. Aqui a gente achou, né? O que a gente quer dentro das nossas condições. Porque agora que está tendo oportunidade, né, de fazer o financiamento. O programa Minha Casa e Minha Vida é uma iniciativa do governo federal no sentido de propiciar moradias para as famílias com uma menor faixa de renda familiar. As famílias que ganham até 3 salários mínimos, eles têm um subsídio maior e essa diferença é arcada pelo Orçamento Geral da União. Já as famílias que têm acesso aos financiamentos, ou seja, que ganham de 3 a 10 salários mínimos, elas têm subsídios do Fundo de Garantia. Ao ter acesso à moradia, a pessoa ela tem reforçado o seu caráter de cidadania. Tenho vontade de entrar dentro de casa logo, né? Final de 2011 a gente já está com a nossa casa aí, se Deus quiser. A maioria dos atuais contratos de financiamento imobiliário é baseada em alienação fiduciária. Calma, eu explico. Para não complicar muito, podemos dizer que alienação fiduciária é uma forma de se garantir um empréstimo. Nesses contratos, o imóvel é propriedade do banco até que o tomador do empréstimo termine de pagar todas as parcelas do financiamento. Outra coisa importante é abrir bem os olhos na hora de avaliar aquelas ofertas que estão muito abaixo do mercado. Por trás da fachada do bom preço, pode estar escondido um verdadeiro mico imobiliário. Fique atento! Uma outra opção para sair do aluguel é planejar a construção do próprio imóvel.
mas isso tem lá os seus transtornos. Os gastos imprevistos costumam ser muitos e, normalmente, há problemas para se conseguir mão de obra especializada. Antes de começar, veja bem se você terá mesmo condições de concluir a obra. Pior do que enfrentar uma construção, só mesmo ter que abandoná-la no meio por falta de dinheiro. Outra coisa, se a sua casa fugir muito do padrão do bairro, vai ficar difícil conseguir vendê-la no futuro. Deixe para usar sua criatividade na hora de negociar o preço dos produtos e serviços que serão necessários na construção. Além do valor da conquista, uma grande virtude na compra do primeiro imóvel é o exercício prático de educação financeira. E não se esqueça, acompanhe a gente também pela internet, tveducaçãofinanceira.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.